E é precisamente com José Morgado, do CDS, que vamos iniciar esta primeira ronda, sendo que apelávamos então ao vosso poder de síntese, 2 minutos para cada intervenção, depois será dada essa possibilidade de réplica e vamos começar pelas expectativas e ainda olhando aqui para o passado, falando de números. Candidato José Morgado, obrigado pela sua presença, bem-vindo. Permita-me então recuar e abordar aqui os recentes números do CDS em eleições autárquicas no Conselho de Constância. Surge aqui agora, fora de qualquer âmbito de coligação, o que não acontecia precisamente desde 2009. Em 2017, coligado com o Partido Social Democrata, em 2013, com o Movimento Partido da Terra. Começo já por aqui, o porquê de, em 2021, o CDS decidir avançar sozinho. Então é assim, é muito simples. Para já, antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigado por esta oportunidade. Um bom dia também aos demais candidatos que aqui estão. Muito sinteticamente acerca deste assunto. É assim, a nossa decisão de concorrermos a estas eleições basearam-se apenas numa informal conversa entre eu e o Adelino Gomes, numa das reuniões que tivemos na direção dos bombeiros, onde estamos também, e começamos a analisar o panorama neste momento daquilo que temos no nosso concelho. E depois de longa conversa entre os dois, decidimos que, vamos avançar também, vamos abraçar este projeto e, independentemente de qual for o resultado final, vamos mostrar que estamos cá para fazer algo mais pelo concelho. E o facto de ser o CDS desta vez só a apoiar-nos não teve a ver apenas porque não houvesse disponibilidade pelos outros ou não houvesse conversações, não, foi precisamente aquilo que referi. Foi uma decisão minha e do Adelino, digamos que até quase muito em cima da hora, e que decidimos avançar. Vamos avançar e questionamos, claro, questionamos o CDS-PP para nos apoiar neste nosso projeto. Tiveram esse apoio. Qual é que é o resultado mínimo que espera alcançar? Assim, não estamos aqui propriamente para balizar um resultado mínimo. Não dependemos desse resultado mínimo, não é um ponto-chave que nós queiramos atingir. Não é? O resultado mínimo não é propriamente o nosso interesse primordial. O nosso interesse primordial aqui é fazer valer aquilo que nos propomos mostrar aos munícipes, aos constancienses, e deixar na mão deles mostrarem-nos o quanto acreditam em nós. Todo o resultado que a gente obtiver é óbvio que é bem-vindo, não é? E terá que ser devidamente analisado após as eleições. Para então vermos realmente, e pensarmos onde é que alguma coisa não correu tão bem. Mas o resultado mínimo não está aqui nos nossos horizontes. José Morgado, também pedi-lhe uma leitura daquilo que já aqui foi dito e se Constância efetivamente melhorou ou não nestes últimos 4 anos. Bem, então vamos analisar as coisas da seguinte maneira. Aqui, como o candidato do PSD, os dois temos um defeito profissional e tenho que concordar com ele. Manutenção. As coisas podem ser arranjadas, podem ser criadas para colocar à disposição dos munícipes, dos constancienses, de quem nos visita. Mas, essencialmente, não nos podemos esquecer de uma coisa. É como uma planta. Nós pomos uma planta num vaso e temos que ir lá frequentemente olhar por ela. Pôr-lhe água, pôr-lhe o que ela necessitar para ela estar cada vez mais vistosa e mais bonita. Se criamos uma obra, seja ela qual for, por exemplo, o caso do Cineteatro, temos que dar-lhe manutenção. Senão, aquilo vai entrar em desleixo. E quando entrar em desleixo, quando entrar em degradação, não vamos ter mão para pegar novamente. E aí já o custo vai ser muito superior e vai carecer de outro tipo de intervenções e de outro tipo de licenciamentos
que nos vão ser obrigados. Nem vamos ser nós que vamos dizer, agora vamos licenciar. Não. Há organismos que tutelam isso e que nos obrigam a fazer isso. Portanto, em todos os equipamentos que existem no Conselho, se não tivermos o cuidado de ter uma manutenção permanente sobre eles, alguma coisa vai correr mal. E isso custa muito dinheiro ao erário público. Todos nós vamos estar a pagar isso, de uma forma ou de outra. Pronto. É verdade que há certos equipamentos neste Conselho que entraram em degradação. Por exemplo? Neste caso, por exemplo, o Cineteatro, que é um dos casos mais notórios. E, por exemplo, não, olhando à nossa volta, Abrantes está despida de Cineteatro e pronto. Aqui, Constância, está-nos a acontecer o mesmo. Tomar, não sei se nos mesmos moldes, mas a coisa também não está correta. Se tivéssemos tido o cuidado de manter as coisas, por exemplo, como deve ser, conseguíamos estar a fornecer à região, e não só a Constância, um cineteatro é cultura, e o nosso Conselho, tem demasiada oferta de cultura para fornecer a quem cá vem. E isso estaria disponível e estaríamos sempre um passo à frente. Outro tipo de imóveis, por exemplo, falando agora em termos de cultura, por exemplo, outro tipo de imóveis que necessitam de intervenção e cuidado para fornecer algo a quem nos visita, por exemplo, museus. Temos 2 museus, o Museu Vasco Lima Couto, por exemplo. O que é que já se fez com isso? As pessoas conhecem? Está disponível para... A Galeria Zé Ramoa está disponível para tanta e tanta possibilidade de exposições permanentes que podem estar disponíveis para qualquer pessoa, tanto do Conselho como externo, que venham cá visitar-nos, assistam. Ou seja, o potencial que existe, no seu entender, não está a ser devidamente aproveitado e muitas das vezes porque precisamente se descora a manutenção das coisas. Não é só construir e colocar ali. Não. Existe um trabalho permanente que tem que estar a ser feito. E isso, estamos a falar em N coisas que estão disponíveis neste Conselho. Até o pavilhão de ginásio esportivo. Eu, como utente do pavilhão, sei que existem problemas lá. E continuam a existir. Mas não se faz nada? Não se faz a manutenção devida? José Morgado, também nesta questão dos censos, de facto temos estado a falar de equipamentos, recuperação de equipamentos, manutenção de equipamentos. Os equipamentos são efetivamente importantes para fixar populações, mas não passa só por aí, eventualmente, esta realidade que foi, até ao momento, a perca de população. Não passa só por aí. É assim, porque é que eu me vou embora de um determinado sítio? Tão simples quanto isto. Não tenho condições para lá estar. E as condições podem ser desde uma simples casa, ou disponibilidade para ter uma casa, ou comprá-la, ou fazê-la, como aquilo que é o mais importante, emprego. Se eu tiver emprego no meu concelho, que faça com que eu tenha um rendimento estável e eu consiga, com isso, investir no meu concelho, eu fico. Se tiver emprego relativamente perto do meu concelho, que me dê as mesmas condições, muito naturalmente, eu fico no meu concelho. Tenho condições para cá estar, viver, constituir família e trazer riqueza para o meu concelho. Se eu não tiver essas condições, é óbvio que eu vou à procura delas. E eu ir à procura delas, a partir do momento em que a distância que me é imposta aumenta mais do que o que deve, eu tenho todas as condições para repensar a minha vida e dizer, não, eu vou morar para o outro lado. Porque, além de ter melhores condições, tenho um emprego, tenho possibilidade de me estabelecer por lá. Se calhar temos que começar a pensar mais seriamente na questão de criar todas as condições possíveis, olhando para o nosso concelho,
para o tamanho que ele representa, o que é que ele é economicamente, não é? Criar condições para as pessoas se sentirem atraídas a ficar aqui. Se, por um lado, eu me vejo obrigado a ter que ir procurar trabalho no outro lado, fora do meu concelho, mas se o meu concelho me dá boas condições para eu me estabelecer aqui, por exemplo, como se disse aqui já, valores baixos para a adquisição de terrenos e construir a minha casa, ou casas recuperadas e que estão disponíveis para serem adquiridas a preços atraentes para quem está a iniciar uma vida, então se calhar eu vou equacionar e vou pensar aqueles 50 km que eu tenho que fazer para ir trabalhar ainda me compensa, fico aqui a viver. Agora, se não forem criados esses mecanismos, a coisa não vai funcionar e cada vez mais vamos ver os censos a alertar-nos para que algo não está bem. Muito bem. E as pessoas vão continuar a ir para fora. Bem, vamos também ouvir a opinião do candidato do CDS, José Morgado, também aqui questões da saúde. Se caberá ao município substituir-se ao Poder Central? Ora, muito bem. Em primeiro lugar, Sérgio, esclarece-me só uma coisa. Esta casa que estamos a falar é uma casa que é cedida ao médico provisoriamente ou seja, enquanto ele estiver por cá a fazer serviço, ou é temporário? É uma situação provisória, enquanto ele estiver cá a fazer serviço. Pronto. A minha dúvida está esclarecida e, da mesma forma que o Sérgio me esclareceu, é nossa intenção que isso seja assim. Não queremos dar propriamente uma casa a um médico, mas vou puxar aqui um exemplo muito prático e todos percebem. Todas as paróquias têm um padre. A maior parte dos padres que nós conhecemos, por exemplo, aqui em Constância, tem uma casa para morar. Mas a casa é dele. Já lá, naquela casa, já lá vi alguns padres. Não me choca absolutamente nada a Câmara ter disponível um imóvel para este efeito muito específico, para o qual um médico vem temporariamente para socorrer uma situação qualquer. A pessoa não tem condições, até pode ter muito dinheiro. Eu não estou aqui a questionar se ele tem muita capacidade ou não de compra, de investir. Mas temporariamente tem condições para começar de imediato a trabalhar e estabelecer-se. Se for definitivo, ele tem condições também para a seguir começar a fazer a vida dele e comprar o terreno, fazer a casa, comprar o imóvel, o que ele entender. Portanto, mas esta condição de imóvel disponível para esta coisa muito específica, sim, eu sou partidário disso e concordo. E, aliás, faz parte dos nossos intentos como campanha. É criar condições para, se necessário, os médicos terem condições para virem para cá e estabelecer-se. E a seguir servirem a nossa sociedade. Constância está deficitária de médico de família, é verdade. Mas isto não é só o nosso problema. Aqui à nossa volta, como já que foi aqui dito, é comum. Temos que criar condições, se calhar, para que isso seja mais facilmente ultrapassável. Para além dessa cedência provisória de habitação, que outras condições é que o município pode criar? Neste caso, e segundo as palavras de Manuel Arsénio, estamos a falar aqui de cerca de 200 pessoas que não têm médico de família. Pronto, há situações bem piores, como é óbvio, mas como é que se pode resolver a curto e médio prazo este problema? Não é fácil por parte do município resolver uma coisa dessas, porque não temos competências para mexer nisso. Podemos criar condições para depois, em concordância com outras entidades, criar realmente as condições necessárias para trazer mais um médico para cá. Por exemplo, para fazermos face à falta que temos e garantir que todos os municípios tenham um serviço de saúde devidamente estabelecido. Muito bem. Isto é tão simples quanto isso. Nós, município, não podemos substituir
o Ministério da Saúde, em certas e determinadas coisas. Mas precisamos que eles nos deem a mão com as ofertas que têm disponíveis e nós criar do nosso lado condições para que elas possam ser implementadas. Isso sim. José Morgado, também em relação a esta questão, este processo de transferência de competências para os municípios vai ser uma subcarga acrescida. Como é que um município pode contornar de facto estas dificuldades que já estão no terreno e outras que virão a seguir? Pergunta difícil. Como é que um município consegue contornar essas dificuldades? Não as consegue contornar, elas estão lá, temos que lidar com elas. Agora é assim, é uma realidade. Este tipo de transferência de competências, analogamente a algumas situações que na minha competência profissional tenho tido a oportunidade de sentir, é uma transferência de responsabilidades assim um bocado desajeitada, porque está a dar-se competências numa determinada matéria ao município, mas tudo o resto que o município necessitaria de ter nas mãos para lidar na realidade com essa competência não tem. Ou seja, não é fácil dizermos que vamos ficar com a educação do nosso lado quando há fatores chaves na própria educação que a gente não mexe, não controla. Vamos gerir o quê? Apenas a manutenção da escola? Apenas a colocação ou não de professores? O que é que eles vão lecionar ou deixam de lecionar? Então, e os outros assuntos que realmente mexem com a escola, que gerem a escola? Da mesma forma, quando vier para as nossas mãos, previsivelmente, as questões da saúde, vai ser muito complicado. E, voltando um nadinho atrás na questão da saúde, deixem-me dizer que tenho que concordar, sim. Embora o município não consegue fazer nada no que respeita a isso, mas tenho que concordar com esse ponto de vista. Um profissional que é formado pelo Estado com dinheiro do erário público, com dinheiro de todos nós, no mínimo deveria ter a obrigação de prestar serviço público durante X tempo, onde o Estado entendesse que havia falta. Ponto final. É tão simples quanto isso. Não vamos pegar nesse funcionário e torná-lo um escravo do sistema, não. Mas um determinado período de tempo ele tem que garantir. Por isso se investiu na formação dele à conta do Estado. Muito bem. Tão simples quanto isso. Muito bem, muito obrigado. Mas, para já, entrávamos aqui nesta questão da ponte e a começar pelo candidato e tendo aqui em consideração os tempos de cada um dos candidatos até agora, ia começar por José Morgado, do CDS, para lhe perguntar o seguinte: admitiria que nos próximos 4 anos, e falo sempre neste período temporal que equivale a um mandato, admitiria que nos próximos 4 anos esta questão da ponte não ficasse resolvida, não houvesse nova ponte, como é o desejo? É uma questão difícil, realmente. Não é fácil dizer que dentro dos próximos 4 anos a questão da ponte ficasse resolvida. Porque, como todos nós sabemos, a ponte já anda aos trambolhões há muito tempo. Já anda em cima da mesa esta questão para ser resolvida para aí, não sei, há 20 anos ou mais. Consegue dizer-nos porque é que ainda não foi resolvida? Por causa da Câmara não é, de certeza absoluta, porque acredito que qualquer um dos mandatos anteriores, assim como se eu tiver a sorte de ser o próximo, se a ponte dependesse de nós, já lá estava. Ponto final. Esta questão de não ser resolvida tem apenas a ver com vontade política e como é que as coisas estão a ser feitas. Porque ainda ontem estive a ler um bocado de um documento da análise do tal IC9, do célebre IC9, que é o único que parece que está em cima da mesa para saltar mesmo cá para fora. E, curiosamente, nesse documento, numa determinada parte do documento, falam lá, precisamente, a dizer que o IC9 foi aprovado em detrimento de outros 2 projetos que
estavam em cima da mesa na altura para ser colocados em prática. Um deles era a variante da Nacional 118, que começava em Constância Sul, terminava na ligação ao Gavião, e respectiva interligação com a A23, de onde nós sabemos, precisamente dentro de Constância. Portanto, a questão da ponte aqui na nossa região, e aqui já não estou a falar propriamente de Constância, embora se me disserem que é Constância, sem dúvida alguma, mas a ponte na nossa região só não foi já feita há mais tempo por falta de vontade política nisso. Na parte que nos toca, vamos fazer todo o esforço que for necessário para fazer com que este processo seja o mais célere possível, porque estamos todos notoriamente a perder, muito. O que é que implica o adiar desta solução? Principalmente o desenvolvimento da nossa região. Cada vez estamos a ficar mais parados por causa de certas e determinadas coisas. Nomeadamente, por exemplo, a margem sul está deficitária de desenvolvimento. A nível industrial, por exemplo. Porque as vias de comunicação terrestres, por estrada, não estão a funcionar como deve ser. E não nos permitem fazer uma transição de mercadorias, por exemplo, entre a margem norte e a margem sul do Rio Tejo em condições. Aqui a nossa zona, por exemplo, temos apenas Chamusca ou Abrantes. Mas, imaginemos, qualquer uma das pontes já foram recondicionadas. E não estão propriamente preparadas, embora passe lá tudo e mais alguma coisa, não estão propriamente preparadas para serem castigadas da maneira como estão a ser castigadas. Portanto, a nossa região necessita de infraestruturas novas, mais modernas e mais preparadas para os dias de hoje e que permitam facilmente a comunicação comercial entre a parte norte e a parte sul. Isso é fundamental. E estamos todos na região, não estou a dizer só Constância, mas Constância especialmente, mas todos na região estamos a perder muito com isto, muito. Obrigado. Vamos, entretanto, também ouvir de José Morgado, do CDS. Caros amigos constancienses, o nosso Conselho precisa de chegar novamente a ser uma referência. Vamos, junto com as entidades competentes, resolver problemas que tanto nos afligem no setor da saúde, melhorar aquilo que ainda está por melhorar. Num Conselho com um potencial tão grande a nível de turismo, vamos criar novas oportunidades, vamos colocar todas as empresas, aquelas que estão sediadas no nosso Conselho, desde o restaurante, desde a entidade que promove, da empresa que promove atividades de qualquer tipo, desde, enfim, um sem número de empresas, associações, por exemplo, têm sido tão esquecidas muitas vezes. Todos têm que estar a um mesmo tom, têm que falar a mesma linguagem, têm que ter o mesmo objetivo, promover a cultura, promover o nosso Conselho. O turismo é uma quebra muito grande no nosso Conselho e, através do turismo, podemos resolver alguns problemas. Queremos atrair mais investimento empresarial para a margem sul, mas, claro, temos que fazer força, não só nós, mas em conjunto com a comunidade intermunicipal, para o célebre problema da ponte ser resolvido. Isso vai trazer desenvolvimento para todos. Queremos colocar as nossas escolas focadas nas necessidades de formação dos jovens. Os nossos jovens, presentemente, são educados não a pensar naquilo que a tecnologia é hoje. Os nossos jovens, hoje em dia, são educados pelos moldes da Revolução Industrial. Hoje em dia estamos muito mais à frente do que isso. Estamos à beira de uma revolução tecnológica completamente diferente. Temos que criar condições para isso, para estarmos lá. Para oferecer aos nossos jovens condições para eles aprenderem algo que seja útil no nosso concelho, por exemplo. Temos que preocupar as nossas escolas em terem o cuidado de, e se calhar somos nós que vamos promover isso, uma conversa
entre empresários e escola. Quais são as nossas necessidades? É isso que nós queremos. E, com base nisso, criar oferta de formação. Isso vai ser também uma condição para que, em certas e determinadas situações, outros jovens de outros concelhos se sintam atraídos a vir estudar para o nosso concelho, porque temos cá cursos que eles apreciam e que são úteis na nossa região. Vamos criar mais condições de fixação aos jovens e às novas famílias, tanto do ponto de vista habitacional como de emprego. Claro que se todos os pontos anteriores que eu referi funcionarem e se os conseguirmos colocar em andamento de uma forma coerente, tudo o resto aparece naturalmente. Muito bem. Tudo vai fazer com que as famílias queiram fixar-se cá, queiram constituir família, queiram seguir o seu futuro connosco. Por isso mesmo, apelo ao voto no dia 26 a todos os constancienses, munícipes, amigos. Dia 26, votem CDS-PP.